Meus queridos, bem-vindos a mais um Boletim de Guerra. Neste episódio, vamos prestigiar o acordo de paz entre Israel e o Hamas, abordando os detalhes desse cessar-fogo e resgatando brevemente a origem do conflito e suas consequências para o teatro do Oriente Médio. Acompanharemos tudo isso com imagens que servem como uma memória vívida e poderosa desse capítulo da história. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um Boletim de Guerra. A guerra entre Israel e Hamas teve início em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas realizou um ataque surpresa de grandes proporções, envolvendo o lançamento de milhares de foguetes, incursões terrestres e a tomada de reféns israelenses, configurando um dos episódios mais tristes da história de Israel e provavelmente foi o momento catalisador para o barril de pólvora do Oriente Médio. Na época, o Hamas justificou o ataque de 7 de outubro como uma resposta aos problemas na fronteira, como bloqueios severos e restrições em Gaza, enquanto Israel reagiu com uma ofensiva militar de larga escala, invadindo toda a região, causando milhares de baixas entre civis e combatentes e destruindo grande parte da estrutura civil de Gaza e forçando milhares a se deslocar em um êxodo pelas ruínas do que restou da faixa. Como reflexo do conflito com o Hamas, o Hezbollah, que também é financiado e armado pelo Irã, intensificou ataques no norte de Israel em solidariedade ao Hamas, forçando milhares de civis israelenses a abandonar a região norte do país, levando a Israel a abrir numa nova frente de combate no sul do Líbano com o objetivo tático militar de levar sua população de volta para suas casas no norte. O conflito mais intenso entre Israel e o Hezbollah começou com os ataques dos aparelhos de telecomunicação dos pages, seguido pelos ataques aéreos no sul do Líbano ao final de setembro e com a posterior invasão terrestre no início de outubro, com os combates se estendendo até o final de novembro de 2024. Para os fãs de história, temos uma playlist genuína dedicada a documentar o dia a dia na guerra entre Israel e o Hezbollah, com imagens raras e com um roteiro fiel aos fatos, e vamos deixar o link na descrição. Durante o período, milhares de civis no sul do Líbano foram deslocados e a infraestrutura civil de cidades libanesas foi severamente danificada pelos bombardeios israelenses e que também culminou na neutralização de quase toda a cúpula da liderança do Hezbollah. Na época, o grupo reagiu com mísseis e drones contra Israel durante o período do conflito, enquanto as tropas israelenses operavam no sul do Líbano, destruindo túneis e infraestrutura militar do Hezbollah na fronteira com Israel. O cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrou em vigor em 27 de novembro de 2024, após quase 2 meses de intensos combates, e com as tropas israelenses já chegando às margens do rio Litani, mais ao norte do Líbano. Após praticamente ter neutralizado o Hezbollah no sul do Líbano, pagando um preço considerado em baixas de soldados, um outro ator mais isolado tomou a frente contra Israel. Os Houthis do Iêmen, que já vinham atacando Israel esporadicamente, intensificou seus ataques contra o país após a saída de cena do Hezbollah, e também alegando solidariedade ao Hamas e exigindo o cessar-fogo na região.
Israel e os seus aliados atacaram o Iêmen em diversas oportunidades e o grupo contra-atacou com mísseis em diferentes oportunidades até janeiro. Foi após esse caldeirão de eventos desencadeados após os ataques do Hamas em 7 de outubro que um acordo de cessar-fogo foi finalmente alcançado, mediado por Catar, Egito e Estados Unidos. O pacto, estruturado em 3 fases, visa pôr fim ao conflito e estabelecer as bases para uma paz duradoura na região. A primeira etapa, com início previsto para 19 de janeiro de 2025 e com duração de 42 dias, prevê que o Hamas libertará 33 reféns, enquanto Israel retirará gradualmente tropas do centro de Gaza para uma zona tampão nas fronteiras e libertará 1.000 prisioneiros palestinos detidos por Israel. Além disso, está prevista a retirada gradual das forças israelenses de áreas específicas da faixa de Gaza e a entrada de ajuda humanitária para atender às necessidades urgentes da população local. Inclusive, já durante a noite de 15 de janeiro, se via caminhões com ajuda entrando em Gaza. Como segunda parte do plano de paz, Israel e o Hamas iniciarão negociações no 16º dia do cessar-fogo para garantir a libertação dos reféns israelenses restantes, uma retirada completa das FDI da faixa de Gaza e um cessar-fogo permanente. Isso presumivelmente significa que, se por algum acaso as negociações para a segunda fase do cessar-fogo falharem, os combates serão retomados. Já a terceira fase do cessar-fogo supostamente inclui disposições para a reconstrução da faixa de Gaza, supervisionada pelo Egito, Catar e as Nações Unidas. Nos bastidores desse acordo, o Hamas aceitou que as forças de defesa de Israel permaneçam no corredor Filadélfia, que é uma área estratégica no sul da faixa de Gaza, durante a primeira fase do cessar-fogo. Segundo relatos, a retirada das FDI dessa região do corredor Filadélfia foi um ponto central de discordância nas negociações, mas, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o Hamas recuou dessa exigência no último minuto. Até 15 de janeiro de 2025, estimativas conservadoras indicam que mais de 46.600 palestinos perderam a vida, sendo que mais da metade eram mulheres, crianças e idosos. Além disso, aproximadamente 1.900.000 palestinos foram deslocados, representando cerca de 90% da população da região. A infraestrutura de Gaza sofreu danos extensivos, com estimativas conservadoras indicando que cerca de 59% dos edifícios, 85% das escolas e todas as universidades foram destruídas. Hospitais enfrentaram sérias dificuldades, com 20 dos 36 estabelecimentos hospitalares fora de operação. Até 15 de janeiro de 2025, as autoridades israelenses relataram oficialmente a baixa de 405 soldados israelenses durante o conflito em Gaza. Em relação ao número de combatentes do Hamas, as estimativas variam. O governo israelense especula que entre 17.000 e 20.000 combatentes do Hamas caíram em combate na região. Embora o acordo represente um avanço significativo, sua implementação enfrentará desafios consideráveis. A confiança mútua entre as partes é frágil e a efetividade das medidas propostas dependerá do compromisso de ambos os lados em cumprir os termos estabelecidos. Por outro lado,
O acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza oferece uma oportunidade real e concreta para encerrar um ciclo de violência que perdurou por mais de um ano no Teatro do Oriente Médio. No entanto, a concretização de uma paz sustentável exigirá esforços contínuos, negociações delicadas e o compromisso genuíno de todas as partes envolvidas.